Capítulo 54, Inumeráveis métodos malignos, humilhação extrema. Excelência, por favor, poupe nossas vidas. Tínhamos olhos, mas não podemos ver o Monte Tai e o ofendemos sem saber. Vilfic, tem olhos, mas não consegue ver o Monte Tai é uma expressão que significa não reconhecer alguém forte quando está na sua frente, ou, exibindo sua força e olhando de cima para alguém que tem um status muito superior do que você. As criaturas anteriormente arrogantes das antigas montanhas sagradas ajoelharam-se no chão com expressões pálidas e sem sangue, mostrando seu medo extremo. Era como se tivessem encontrado seu predador natural. Sua arrogância e a arrogância dominadora de um tempo atrás haviam desaparecido completamente agora. As pessoas da antiga família Lin sentiram seus corações florescerem de alegria enquanto observavam a cena à sua frente. Não importa o quão poderoso o passado do adversário, eles ainda não tinham que se ajoelhar diante de seu jovem Lord Gu. Por que isso está acontecendo? O rosto de Eliuli também ficou pálido e suas mãos de jade seguravam firmemente sua longa espada. Ela não era estúpida, pelo contrário, ela era mais esperta do que seus colegas. A conversa entre Tia Shui e aquele Gu Shangji foi o suficiente para ela entender um fato: Gu Shangji tinha um status mais elevado do que ela. Embora ela fosse da antiga família imortal e do reino superior, ela não era a única filha de seu pai, mesmo que ele a amasse mais. Gu Shangji, por outro lado, era o único herdeiro do patriarca da antiga família imortal Gu. Era muito provável que Gu Shangji fosse o responsável pela antiga família imortal Gu no futuro. Ela não poderia combinar seu passado aterrorizante com sua identidade atual. Eliuli não pôde deixar de se sentir deprimida quando percebeu essa realidade. Porque seu irmão Ye Shen provocou uma figura tão poderosa. Ela pensou que poderia lidar facilmente com o inimigo de seu irmão Ye Shen usando seus antecedentes e meios, mas agora parecia que todos esses pensamentos não passavam de delírios infantis. O rosto de Eliuli ficou mais pálido do que antes, e sua arrogância de antes havia desaparecido completamente agora. Minha senhora, isso é definitivamente um mal-entendido. Você deveria se desculpar com o jovem Lord Gu também. Tia Shui decidiu persuadir Eliuli, porque o jovem Lord Gu se incomodaria com a existência de um ninguém como Ye Shen. Antes dele, Ye Shen nada mais é do que uma existência insignificante que não vale a pena se importar. Na opinião de Tia Shui, ter um bom relacionamento com esse jovem Lord Gu era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ela não conseguia entender como sua Lady poderia ser tão estúpida para nem perceber esse fato. Ela sentiu um profundo arrependimento e percebeu que deveria ter ido encontrar aquele Ye Shen e espancá-lo até a morte há muito tempo atrás, pelas costas de sua senhora. Um tolo como ele, que provocou o jovem Lord Gu tão facilmente, só cometeria crimes piores no futuro. Tia Shui, você não precisa mais falar. É impossível para mim pedir desculpas a alguém que fez meu irmão Ye Shen correr de um lugar para outro como um órfão sem teto. Ele lhe respondeu teimosamente. Seus olhos mostravam profunda falta de vontade e ela se recusou a se desculpar com Gu Shangji, não importa o que acontecesse. A conversa entre os dois caiu naturalmente nos olhos de Gu Shangji. Seu rosto ainda mostrava uma expressão calma e indiferente, mas em seu coração, ele não conseguia parar de rir. Afinal, Eliuli não passava de uma garotinha,
então que ventos e ondas ela poderia fazer diante dele? Quanto à identidade de Eliuli como a princesinha da antiga família imortal Ye, Gu Shangji sentiu que poderia usá-la. Ela não era a namorada de infância de Ye Shen, que gostava muito dele. Ye Shen passou a ser sua fraqueza. Falando nisso, a influência da antiga família imortal Ye no reino superior não era pequena. Como uma família que era a mais próxima dos verdadeiros imortais entre todas as famílias antigas, eles eram considerados descendentes dos próprios imortais. Os lábios de Gu Shangji se curvaram em um sorriso enquanto ele pensava em um plano detalhado em seu coração. Afinal, ele era o herdeiro de uma técnica proibida que nasceu com um coração demoníaco, então não havia como faltar a ele métodos malignos e meios desonestos. Controlar um mero Eliuli não seria tão difícil para ele. Nesse momento, ele mostrou um pouco de impaciência em sua expressão e falou com um tom irritado: então, qual é o seu propósito em me visitar hoje? Se você não der uma explicação a esse Gu, mesmo que você seja do antigo família imortal Ye, velho Ming. Sem falar muito, Gu Shangji comandou em direção ao vazio. Meu senhor, este velho escravo está sob seu comando. Soush. Assim que as palavras de Gu Shangji caíram, o velho Ming apareceu do nada com um sorriso frio adornando seu rosto. Ele liberou uma terrível força de opressão que imediatamente suprimiu os arredores e fez todos empalidecerem. Eliuli foi sufocado. Este era o velho servo que ela pensou que não poderia rivalizar com sua tia Xue. Ele era muito poderoso. Jovem Lord Gu, por favor, acalme-se. É realmente culpa de minha senhora, e ela não deveria tê-lo ofendido assim. A expressão de tia Xue mudou e ela rapidamente bloqueou a aura opressiva do velho Ming. O velho na frente dela era extremamente poderoso. Os dois só podiam exercer o poder de um cultivador do reino dos deuses falsos no reino inferior, mas o cultivo do reino dos deuses falsos da outra parte era mais poderoso que o dela. Se eles lutassem, ela poderia lidar com algumas trocas no início, mas não demoraria muito para que ele a suprimisse completamente. Ela tinha certeza de que poderia escapar com sua jovem, mas isso seria contrário às suas intenções, e ela só ofenderia ainda mais Gu Shangji. Gu Shangji, no entanto, não deu a mínima para os pensamentos de tia Xue, nem olhou mais para ela. Sua expressão ficou indiferente e ele ignorou a todos. Não me diga que você veio bater um papo. Esse Gu viu que tem muita gente que veio. Velho Ming, mate um deles por este senhor. Gu Shangji comandou. Assim que ouviram suas palavras, as criaturas das antigas montanhas sagradas atrás de Eliuli ficaram pálidas de extremo medo. O desespero mascarava seus rostos, e eles se ajoelhavam no chão e imploravam por misericórdia em voz alta. Mocinha, ajude-nos. Não queremos morrer. Jovem senhor, por favor, poupe nossa vida. Gu Shangji, você é tão desprezível e sem vergonha. O rosto de Eliuli empalideceu e seu corpo tremeu ao ouvir suas palavras e seus gritos. Ela nunca pensou que Gu Shangji usaria um método tão desprezível para deixá-la de joelhos. Infelizmente, Gu Shangji nem olhou para ela. Su Qingji, por outro lado, entregou-lhe intimamente uma xícara de chá e disse com um doce sorriso: meu senhor, seu chá está pronto. Gu Shangji deu a ela um aceno de aprovação e ele não a estragou em vão. Minha senhora, por favor,
peça desculpas ao jovem Lord Gu. Porque você não consegue entender. Se o jovem Lord Gu desejasse matar Ye Shen, ele seria capaz de escapar com vida. Como Ye Shen poderia ter a habilidade de escapar de alguém tão poderoso quanto o jovem Lord Gu? Tudo isso é provavelmente um mal-entendido. Você é a princesa da antiga família imortal Ye, enquanto o jovem Lord Gu é o jovem mestre da antiga família imortal Gu, então ele não tornará as coisas difíceis para você contanto que você se desculpe com ele. Tia Xue suspirou em seu coração e continuou persuadindo Eliuli. Ela estava fazendo isso enquanto mantinha os melhores interesses de sua jovem em mente. Como poderia um mero Ye Shen merecer ser mencionado na mesma frase que o jovem Lord Gu? Alguém como ele não pode ser uma boa pessoa. Eliuli mostrou uma expressão enfurecida e desafiadora e olhou para Gu Shangji. Seus olhos cuspiam fogo e ela desejava transformar Gu Shangji em cinzas. Faça isso. Gu Shangji lentamente tomou um gole do chá em sua mão e falou. Entendido, meu senhor. O velho Ming recebeu a ordem e deu um tapa. Runas brilhantes piscaram e o vazio ao redor delas tremeu. Sopro. Uma criatura de rosto pálido e aparência assustadora das antigas montanhas sagradas foi morta a tapos com um rosto cheio de desespero. Sua morte repentina chocou o resto. Mocinha, tenha piedade. Não queremos morrer. Jovem senhora, nós viemos aqui com você, então você não pode fazer isso conosco. Eles não podiam deixar de se ressentir de Eliuli. Ficou claro que ela poderia salvá-los desde que mostrasse uma atitude melhor e pedisse desculpas. No entanto, porque ela não estava fazendo isso? Suas vidas não valiam nem mesmo algumas palavras dela. Gu Shangji observou tudo isso com indiferença. Do começo ao fim, seu rosto não mostrou nenhuma mudança em sua expressão. Eliuli não pôde deixar de cerrar os dentes ao ver sua expressão indiferente. Seu corpo tremia e uma raiva extrema borbulhava em seu coração. Ela foi forçada contra a parede e não pôde deixar de se arrepender de suas ações agora. O que ela poderia fazer agora? Pedir a tia Xue para fazer um movimento. Ficou claro pelas ações de tia Xue que ela estava do lado de Gu Shangji e não ouviria seu comando neste momento. Eliuli se sentiu extremamente humilhada ao pensar nisso e falou com os dentes cerrados, tudo o que aconteceu hoje foi culpa de Liuli, peço desculpas. Espero que o jovem Lord Gu possa perdoar Liuli. Capítulo 55, tudo sob controle, plantando um espinho. Jovem Lord Gu, perdoe-me. Eliuli sentiu extrema humilhação ao proferir essas palavras. Sua voz tremeu, mostrando quanta coragem e determinação ela colocou para pronunciar aquelas palavras de sua boca. Ela sentiu a exaustão dominá-la assim que terminou suas palavras. Como a princesinha da antiga família imortal Ye, ela foi saudada como uma lua brilhante brilhando entre as estrelas desde o momento de seu nascimento. Nunca ela havia sofrido uma humilhação sem fim como hoje. Infelizmente, ela não conseguia lidar com o homem à sua frente, e nem mesmo o cenário atrás dela poderia suprimi-lo. Você não precisa se desculpar por nada. Este Lorde não é um homem irracional, de jeito nenhum eu vou dificultar as coisas para você por causa de um assunto tão trivial. Gu Shangji respondeu com um aceno de mão e ordenou que o velho Ming parasse com um sorriso brincalhão no rosto.
Embora ele tenha pronunciado palavras de justiça com uma cara séria, Eliú sabia que todos, exceto ela, teriam sido golpeados até a morte se ela não tivesse se desculpado com ele. Este homem era extremamente perigoso. Fosse seus meios ou seus pensamentos incalculáveis, tudo nele lhe dava uma sensação de medo. Ela se arrependeu de se opor a ele. Porque ela era tão imprudente? Porque ela não investigou o assunto antes de bater à sua porta para buscar justiça. Ela pegou uma pedra, apenas para esmagá-la com o próprio pé. Veja, minha senhora, eu disse a você que foi um mal-entendido e o jovem Lord Gu não vai envergonhá-la se você reconhecer seu erro. Tia Xue também deu um suspiro de alívio quando o assunto terminou. Eliú, por outro lado, lançou adagas para ela. Lacaio era uma boa palavra, mas, na realidade, Tia Xue nada mais era do que uma serva. No entanto, hoje, esta serva exagerou e tomou decisões em seu lugar sem qualquer autorização de seu mestre. Eliú lhe jurou relatar suas ações a seu pai assim que ela retornasse ao reino superior. Tia Xue não pôde deixar de mostrar um sorriso irônico ao olhar furioso de sua senhora. Ela não estava preocupada embora. Se o patriarca ouvisse sobre o que aconteceu hoje, certamente a entenderia e até concordaria com suas ações. Afinal, esse jovem Lord Gu era alguém digno de ser amigo de sua antiga família imortal e um mero pedido de desculpas não era nada. É que sua jovem ainda era ingênua e não estava disposta a aceitar a derrota. Tudo que Tia Xue fazia era pela família e sua senhora. Quando o velho Ming se retirou, a aura aterrorizante que pressionava todos ao redor também desapareceu. Obrigado. Obrigado por sua misericórdia, jovem senhor. Obrigado por sua misericórdia, jovem senhor. As criaturas das antigas montanhas sagradas continuaram ajoelhadas e proclamaram sua gratidão pela misericórdia de Gu Shangji. Você não precisa me agradecer, foi Lady Eliú quem salvou suas vidas, então você deve agradecê-la. Gu Shangji respondeu. Entre ele e Eliú, aquele que as criaturas das antigas montanhas sagradas mais ressentiam era definitivamente Eliú agora. Gu Shangji sabia disso muito bem, então ele naturalmente não desistiria dessa chance de provocar discórdia entre eles. Afinal, ele não perderia nada com algumas palavras. Atrevo-me a perguntar o nome do jovem Lord Gu. Até agora, Eliú também havia se recuperado de seus sentimentos de humilhação e olhou para o rosto de Gu Shangji com um olhar nojento em seus olhos. Homens perversos realmente tinham peles duras, ela pensou. Gu Shangji. Até agora, a expressão de indiferença de Gu Shangji havia desaparecido há muito tempo. Com um leve sorriso adorando seu rosto, ele entregou a xícara de chá em suas mãos para Su Qingji, que estava ao lado dele. Sua expressão calma e gentil dava às pessoas uma sensação de elegância e nobreza. Claro, esse teria sido o caso de todos, se eles não tivessem visto sua verdadeira face agora. Eliú nunca pensou que Gu Shangji seria tão rápido em mudar de rosto, e isso foi exatamente o que aumentou a inquietação em seu coração. Afinal, as pessoas mais medrosas eram aquelas que não demonstravam emoção, fossem elas enfurecidas ou alegres. Você nunca poderia dizer o que se passava na cabeça dessas pessoas, elas eram realmente imprevisíveis. Jovem Lord Gu, a razão pela qual vim aqui hoje foi para perguntar sobre um determinado assunto, não,
para ser preciso, vim aqui para buscar justiça. Eliú respirou fundo para se acalmar. Não importa o que aconteça, ela teve que buscar justiça desse vilão Gu Shangji hoje. Oh! Gu Shangji ergueu as sobrancelhas e disse com um sorriso misterioso: que justiça você quer buscar? Este Gu não se lembra de ter ofendido Lê Jie. Não é sobre mim, é sobre meu irmão Ye Shen. Eliú foi direto ao ponto. Ela não suportava a atitude desdenhosa e pretensiosa de Gu Shangji de não saber de nada. Gu Shangji, por outro lado, adorava a sensação de deixar os outros de joelhos. Ver os outros cederem a ele, embora o odiassem e mal pudessem esperar para morder seu pescoço, deu-lhe uma sensação de alegria. Mesmo que Eliú fosse a princesinha da antiga família imortal Ye, Gu Shangji não lhe daria nenhuma face. Claro, ele queria que ela se ajoelhasse e implorasse, mas sabia que isso teria o efeito oposto. O que mais? Aquele lindo guardião de meia-idade atrás dela não deixaria isso acontecer. Empurrar Eliú, a princesa da antiga família imortal Ye, de joelhos seria o mesmo que dar um tapa na cara da antiga família imortal Ye. Gu Shangji não era burro o suficiente para dar um tiro no próprio pé. Se ele fizesse isso, só pioraria sua situação quando chegasse a hora de retornar ao reino superior. Tudo tinha que ser feito com moderação. Quanto a matar Eliú e o resto, fosse possível ou não, Gu Shangji nunca faria algo que lhe trouxesse mais perdas do que ganhos. Não havia como a filha do patriarca da antiga família imortal Ye não ter alguns tesouros ou meios salvadores em sua pessoa. Ele precisaria de outros meios para lidar com Eliú. Você quer justiça para Ye Shen? Eu não me lembro de ter feito nada com ele. Lê Jie poderia estar enganada sobre alguma coisa. Por que eu iria deixá-lo ir se eu realmente queria fazer algo com ele? Espremer uma formiga como ele até a morte não é tão difícil para mim, afinal. Gu Shangji disse com um leve sorriso. Eliú sentiu sua respiração parar ao ouvir suas palavras. Ela sentiu como se ele estivesse olhando para ela e tudo ao seu redor. Infelizmente, não era nada além de um fato que seu irmão Ye Shen nada mais era do que uma formiga diante de alguém com o status e a identidade de Gu Shangji agora. Ela não pôde deixar de se sentir confusa. Como surgiu a inimizade entre os dois? Logicamente falando, seu irmão Ye Shen não conhecia sua verdadeira identidade, então como ele sobreviveu depois de ofender Gu Shangji? Será que Gu Shangji realmente nunca tentou matar seu irmão Ye Shen? O que seu irmão Ye Shen estava fazendo? O que ele passou enquanto ela estava fora? Gu Shangji adivinhou vagamente os pensamentos de Eliú através de sua expressão descontente e confusa. Ele não pôde deixar de gargalhar em seu coração. Por que ele não matou Ye Shen? Obviamente, porque ele estava esperando que aquele alho poró engordasse, para poder tirar dele o máximo de carne possível quando finalmente o mandou para o matadouro. Como Eliú poderia compreender seu raciocínio? Impossível. O irmão Ye Shen é uma pessoa honesta e correta que nunca fará nada para provocar os outros. Eliú balançou a cabeça em descrença. Ao mesmo tempo, seu olhar caiu sobre Su Qingji, que estava ao lado de Gu Shangji. De acordo com os rumores, seu irmão Ye Shen era um sapo que queria comer carne de cisne e cobiçava a beleza da fada número 1 do deserto oriental. Vestido com roupas brancas como a neve,
Su Qingji realmente parecia uma fada que desceu sobre o mundo mortal. Liu tinha grande confiança em sua aparência, mas quando se comparou com a mulher à sua frente, percebeu que não era tão boa quanto ela. Ela tinha um charme incrível e maduro que não poderia compensar agora. Tal mulher poderia de fato mover o coração de seu irmão Ye Shen, então os rumores podem não ser completamente falsos. Já que o jovem Lord Gu não pretendia matar o irmão Ye Shen, porque você destruiu a terra santa budista que era parente do irmão Ye Shen. Liu de repente levantou a cabeça e olhou para Gu Shangji através de seus olhos avermelhados e vidrados. Ela não estava disposta a aceitar a realidade e não conseguia parar de questioná-lo. Afinal, os rumores diziam que o Santo Filho da Terra Santa Budista havia se recusado a revelar o paradeiro de seu irmão Ye Shen, e foi por isso que Gu Shangji ordenou que seu servo os destruísse com raiva. Ela não conseguia mais entender essas questões. Ridículo! Naquele momento, a expressão de Gu Shangji congelou e ele disse com um tom indiferente: será que Lady Ye veio aqui para me interrogar? E daí se eu pisotear uma formiga até a morte? Desde quando preciso explicar minhas ações antes vocês? As palavras de Gu Shangji sufocaram Liu e seu rosto empalideceu. Ela não pôde deixar de apertar firmemente sua longa espada. Sua cabeça zumbia, e ela não sabia como responder a ele. Ele estava certo? Destruir a Terra Santa Budista não era diferente de pisotear uma formiga, então por que ele precisaria de um motivo para isso? Senhora Ye, há mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Se não, por favor, volte para o lugar de onde você veio. Gu Shangji disse com um tom irritado, mostrando seu desejo de que os convidados fossem embora. Ele já deveria ter plantado um espinho no coração de Liu. Quanto a fazer alguma coisa, isso dependeria de suas ações no futuro. Claro, ele tinha outras maneiras de lidar com ela, mesmo que o espinho que ele plantou não fizesse nada. Tudo estava sob seu controle. Capítulo 56, Não dando rosto, Antigo Reino Secreto Celestial. A expressão de Liu lhe congelou quando ela viu a expressão infeliz de Gu Shangji e o ouviu pedir para eles irem embora. Mas ela percebeu que realmente tinha ido longe demais afinal, desde quando Gu Shangji precisava explicar suas ações diante dela. Sua alegação de que ele não tentou matar seu irmão Ye Shen também não continha nenhuma falsidade. Liu não conseguiu encontrar nenhuma resposta para suas declarações. A lacuna entre Gu Shangji e Ye Shen era simplesmente grande demais, tanto que um deles estava no céu enquanto o outro estava na terra. Ye Shen teria morrido há muito tempo se Gu Shangji desejasse que ele morresse. Liu não pôde deixar de se desculpar com Gu Shangji depois que essa percepção a atingiu. Ela não era uma mulher ignorante que não conseguia ouvir a razão. Hoje, ela veio bater na porta deles pedindo a Gu Shangji uma explicação do nada. Agora que ela pensou sobre suas ações, ela percebeu que tinha sido um tanto irracional. Gu Shangji não estava indo muito longe ao menosprezá-la e pedir desculpas, a culpa mentiu para ela. Liu ofendeu hoje, jovem Lord Gu. Obrigado por esclarecer este assunto para Liu. Liu recuperou a compostura e disse a Gu Shangji: já que você recebeu o que queria, pode ir embora agora. Gu Shangji não ficou surpreso com as palavras dela, mas ele não se importava. Sua indiferença fez Liu franzir a testa e ela se sentiu um pouco deprimida.
Ela nunca havia sofrido tamanha humilhação, principalmente, nunca havia sido expulsa por alguém. Hoje, ela havia batido várias vezes em uma placa de ferro por causa desse homem na frente dela. Ela se sentiu relutante e não convencida. Claro, o orgulho de Eliú lhe não permitia que ela brigasse mais com ele. Sem dizer mais uma palavra, ela se virou e se preparou para sair. Jovem Lord Gu, acho que vocês, jovens, deveriam se dar bem. Afinal, todos nós somos do reino superior, e é o destino que nos trouxe todos juntos aqui no reino inferior. Tia Xue não pôde deixar de falar com lisonja depois de ver a troca entre as duas. Ela acreditava do fundo do coração que o encontro com Gu Shangji era uma oportunidade sem precedentes e que eles não deveriam perdê-la. Não precisa, não estou interessado nela. A recusa direta de Gu Shangji empurrou as palavras de Tia Xue em sua garganta e sua expressão endureceu. Ele não sabia o que se passava na cabeça dessa beldade de meia-idade, mas não dava a mínima para ela. Ele não precisava dar rosto a ele ou a qualquer pessoa relacionada a ela, nem precisava revisar sua favorabilidade em relação a ele. Uma expressão de constrangimento apareceu no rosto de Tia Xue, e ela não sabia mais o que dizer. Ela entendeu que o desempenho de sua jovem senhora hoje era um tanto inapropriado, até mesmo vergonhoso, mas para dizer essas palavras sem rodeios, ele não estava dando nenhuma cara para sua senhora. Eliú, que havia se virado, tremeu e parou no meio do caminho. O que ele quis dizer com dizer que não estava interessado nela? Ela sentiu que Tia Xue a fez perder toda a face hoje. Os sentimentos de humilhação de Eliú se aprofundaram e ela rangeu os dentes perolados. Minha senhora, perdoe-me. Tia Xue sentiu uma garra de culpa em seu coração. Ela entendeu que sua senhora havia perdido muito rosto devido às suas ações hoje. Eliú a ignorou e, com sua expressão gelada congelando ainda mais, ela saiu sem dizer uma palavra ou olhar para trás. Ela estava preocupada que pudesse fazer algo desagradável se ficasse lá por mais tempo. Desde seu nascimento até hoje, ela nunca havia sofrido uma humilhação tão extrema quanto a que Gu Shangji lhe deu. Seus sentimentos de desculpas em relação a Gu Shangji imediatamente desapareceram em fumaça fina. Ele era um vilão absoluto. Ficar em sua presença só traria mais desgraça para ela. Você abalou a confiança de Eliú em Yeshen. Yeshen perdeu 100 pontos de valor da fortuna. Você recebeu 500 pontos de destino. Um prompt do sistema tocou na mente de Gu Shangji assim que Eliú e seu grupo partiram. Um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto, pois tudo estava de acordo com seus planos. Eliú pode ser uma pirralha impulsiva, mas ela não era estúpida. Algumas cutucadas dele foram suficientes para levá-la a uma espiral de seus próprios pensamentos. É verdade que Eliú o odiaria profundamente, mas Gu Shangji não se importava com isso. Mais cedo ou mais tarde, ele vai lidar com ela também. Apenas algumas frases dele foram suficientes para lhe dar o que pensar. Agora, ela se perguntou se Yeshen realmente fez algo maligno. Afinal, o Yeshen em sua impressão era um jovem honesto, gentil e perseverante. Grande parte da sorte de Yeshen veio desse primo com um passado poderoso. Durante o último período de tempo, Yeshen deve ter obtido muitas oportunidades e seu valor de fortuna deve ter disparado.
Gu Shangji estava esperando o momento certo para colher aquele alho poró. Painel de atributos. Então, Gu Shangji gritou em seu coração. Anfitrião, Gu Shangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Identidade, verdadeiro discípulo do celestial e imortal Dale Palace. Linhagem, Devil Heart, Dale Boon. Cultivo, Lorde conferido, fase final. Habilidades místicas. Heavenly Immortal Dale Codex, sétima camada 75%. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Arte do demônio devorador imortal. Pontos de destino, 2000. Valor da fortuna, 480, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. Talismã de percurso de domínio X1. Fragmento de 1/3 de uma semente mundial X2. Cartão de saque da fortuna X3. Cartão de multiplicação de cálculos de recompensa do sistema X1. Depois de consumir os 3.000 pontos de destino necessários para alcançar o estágio final do reino do Lorde conferido, ele ficou com 1.500 pontos de destino. Aqueles haviam subido para 2.000 após este lance. Nos últimos dias, seu valor de fortuna também aumentou lentamente. Ele recebeu 30 pontos sem fazer nenhum esforço ou saquear a fortuna de outra pessoa. Gu Shangji sabia que esse aumento em seu valor de fortuna era por causa do poderoso forte Ansu Kingji e Lin Qiuhan foram abençoados. O terrível talento de Lin Qiuhan para a alquimia finalmente floresceu durante este período de tempo, e isso deu outro impulso ao seu valor de fortuna. Ao mesmo tempo, o valor da fortuna de Gu Shangji também aumentou por causa dela. Então, Gu Shangji começou a refletir sobre os assuntos de Ye Shen. Agora que ele saiu de sua reclusão e entrou no mundo, não demoraria muito para que a trama a unisse a Ye Shen. É que ele não sabia onde Ye Shen estava se escondendo agora. No entanto, o próprio Ye Shen deveria procurá-la assim que as notícias sobre suas ações se espalhassem. A menos que Ye Shen tivesse um buraco no cérebro, não há como ele querer largar uma coxa tão gorda quanto a de Eliuli. Ele tomará a iniciativa de se mostrar. Eu posso sentir claramente a localização exata de Ye Shen pela marca que deixei em seu mestre. Ele não está longe da cidade celestial central, e deve estar no ponto onde as 8 regiões se cruzam. Uma luz estranha brilhou nos olhos de Gu Shangji enquanto ele semicerrava os olhos em pensamento. Se meu palpite estiver correto, o antigo reino secreto celestial deve abrir a qualquer momento. É a razão pela qual meu original desceu para o reino inferior. Então não há como eu abrir mão da 8 alabarda demoníaca desolada. Gu Shangji passou pelas memórias em sua mente. O antigo reino secreto celestial foi criado por uma potência quase suprema para selar a arma monstruosa, a 8 alabarda demoníaca desolada. A 8ª alabarda demoníaca desolada tinha uma conexão profunda com a técnica secreta que Gu Shangji cultivava, então não havia como ele desistir dela. Quanto ao quão aterrorizante e feroz era a 8 alabardas demônios desolados. Não havia nem necessidade de pensar nisso. Um quase supremo teve que se autoimolar para selá-lo e evitar que causasse o caos no mundo. De acordo com o clichê e tropos normais, Ye Shen seria aquele que receberia a herança do antigo reino secreto celestial.
Durante este processo, ele suprimiria a oitava alabarda demoníaca desolada e a colocaria sob seu controle quando ela escapasse de seu lançamento e estivesse prestes a trazer um desastre para o estado do meio. Assim, Eshen se tornaria um herói que traz para casa uma beleza e tesouros. Não havia necessidade de falar sobre os perigos do antigo reino secreto celestial criado por um quase supremo. No reino superior, aqueles com o título de quase supremo poderiam facilmente ser os ancestrais das heranças do Dei ou Saprimos que poderiam existir por milhões de anos ou até mais. Se ele não pisasse com cuidado dentro do antigo reino secreto celestial, a chance de ele morrer lá não seria pequena.